Boa tarde a todos internautas, todo mundo que está assistindo o nosso programa Bola na Rede. Estamos aqui hoje com o Dr. Marco Antônio. Hoje o Goianese já anunciou, já movimentou nos bastidores do futebol goiano. Então trouxemos aqui hoje o Dr. Marco Antônio para participar do programa e responder uma série de perguntas que nós temos. Dr. Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde, Jamil Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Realmente estou aqui à disposição para responder todas as suas perguntas aí. Estamos aqui hoje no oferecimento de Prainha. O Prainha do nosso amigo Zé Magno, do Bilica, futevôlei, vôlei, peteca. E lembrando que esse final de semana no Prainha vai ter um campeonato de vôlei de praia, duplas. E as pessoas que ainda tiverem interesse, só até hoje para fazer inscrição. Procura o Zé Magno, o Bilica e o Fabrício do Departamento de Esportes. Temos também o oferecimento do LFG, do nosso amigo Rodolfo, secretário de esporte, que está fazendo um bom papel na Prefeitura de Goianésia. E também dos nossos amigos da Digital Tech, do Galego, Bambu. Ontem foi aniversário do Bambu, torcedor do Verdão, o Galego, meu amigo Bebetinho, que está sempre ajudando. Precisou, telefone estragou, leva lá no Bambu e no Galego, que eles vão sempre nos ajudar. O Goianésia hoje, doutor, anunciou Ito Rock como nosso treinador o ano que vem. Por que o Ito Rock? Na verdade, Jamil, a gente pesquisou bem, a gente vinha acompanhando ele há algum tempo. Na verdade, a gente tinha a opção de escolher um treinador que conhecesse um pouquinho do Campeonato Goiano e conhecesse a Série D. Também a gente tem a prioridade esse ano a Série A, mas a gente não vai esquecer, eu acho que vai ser a primeira vez que o Goianese vai disputar a Série D com foco em tentar subir. Então preferimos realmente um cara futebol moderno, um cara já experiente, já rodado. A gente não poderia arriscar e correr o risco de trazer uma pessoa que não tivesse um currículo, já não tivesse uma experiência no futebol. E deu sorte que a gente viu, acompanhou um pedacinho do final dele na campanha do Rio Verde. Ele pegou um time que estava mal e conseguiu corrigir, não deu certo ainda de conseguir fazer o Rio Verde subir, mas foram 3 jogos, 1 empate, 2 vitórias. E além disso, o que a gente gostou mais foi a forma de treinar, a forma do caráter dele, de lidar com os jogadores. Então tinha parte da nossa comissão técnica que já estava lá, alguns jogadores que jogaram com nós, então a gente teve esse intercâmbio de ideias e chegamos a fechar o Ito Rock. Não foi tão fácil, já tinha alguns times de Goiás, de São Paulo e Minas querendo o Ito, mas segunda-feira nós fomos a Goiânia, sentamos com ele, honestamente mostramos a realidade do time do Goianese, mostramos quais seriam os objetivos nossos, o que ele poderia esperar de nós, e ele foi bem franco, bem honestamente, deixou bem claro o que precisava. A gente chegamos aos acordos financeiros, e na manhã de hoje ele deu um ok, falou que realmente assinou o contrato e falou que estaria realmente disposto a assumir esses planejamentos e o objetivo do Goianese 2020. E qual a negociação com ele? Como é que vem a comissão técnica? Ele traz a comissão técnica dele? Vocês vão escolher a comissão técnica aleatória da cidade? Como é que vai ser? Ele já tem um auxiliar técnico, vem trabalhando com algum tempo. A gente agora já está conversado com ele. Falta em acerto só financeiro, porque a gente acerta com o treinador, depois com o auxiliar. O nosso preparador físico é o mesmo que terminou o ano com nós ano passado, que é o Jaime, o cara que já trabalhou no Santos, uma experiência muito boa. O nosso preparador de goleiros é o Eterno de Mazinho, que tem, acho que é a 5ª temporada que vai disputar com a gente. Então a comissão técnica está essa. Então analisando ainda a possível contratação inédita de um analista de futebol, de desempenho, na verdade. O Ito exigiu isso da gente, a gente já está preparando as negociações e a comissão vai ser essa. Agora é trabalhar, realmente fechar os jogadores. A gente está na expectativa de 24 a 26 jogadores, o mais rápido possível, para ainda esse ano começar o treinamento. E questão de jogador, já tem algum jogador que pode anunciar? Já tem jogadores fechados? Como é que está a questão da contratação de jogadores? Já tem bastantes com negociações avançadas, tem alguns já com pré-contratos assinados. A gente não evita divulgar porque cria uma expectativa para o torcedor, cria um assédio por outros times também. Então a gente prefere fazer o anonimato, ficar no silêncio. E lá para o dia 16 ou 15 de dezembro, que vai ser a apresentação, a gente acaba divulgando todos esses nomes. Mas sem divulgar nome, o perfil dos jogadores? Jogadores mais novos, jogadores mais conhecidos, qual é o perfil dos jogadores que vem para o Goianese esse ano? Nós vamos tentar manter uma base de 2018, 2019. A gente acredita que desses jogadores que estiveram com a gente vão estar esse ano na faixa dos 60%. Quem deu certo foi bem, mas jogadores aí na faixa dos 24, 25, 26 anos, alguns mais experientes, 30, 35 anos, para dar uma cadência no jogo, passar a sua experiência. E a gente acredita aí que pelo menos dos 24 aí, pelo menos uns 10 jogadores novos aí que nunca passaram aqui de futebol paulista, futebol de Minas, onde o Ito Rock já tem um bom conhecimento. A contratação de jogadores passa pelo Ito Rock ou o Ito Rock só dá o aval final das contratações que alguém aqui em Goianésia faz isso? Quem é esse alguém? Na verdade, a gente trabalha em conjunto, a gente tem um diretor de futebol, o Gelol.
Agora com o Ito Rock a gente passa os jogadores que estão mais ou menos dentro do parâmetro orçamentário do Goianésia, e o Ito Rock acaba dando favorável ou não. Mas a gente sabe que o time do Goianésia, a diretoria tem de ter mais de 80% dos jogadores, mas acaba que a gente deixa realmente o treinador indicar pelo menos aí os 20% a 25% dos jogadores, porque ele conhece alguma coisa, mas antes a gente passa pelo crivo da nossa diretoria, do nosso diretor de futebol. E qual é a realidade financeira do Goianésia hoje? Goianésia, os patrocínios, se o senhor quiser falar os patrocínios, já pode falar que o programa é liberado. Como é que está a questão dos patrocínios? Já tem fechado? Já tem uma margem que acha que já dá para conseguir gastar o ano inteiro, do orçamento? Na verdade, Jamil, a grande maioria das pessoas que trabalharam com nós, vem trabalhando há quase 10 anos, a Suc Itajá, Jales Machado Otavim, a Fricó, o Alto VIP, essas grandes maioria dessas pessoas, a gente está bem avançado nas conversas, a gente ainda não fechou, mas acredito que vai fechar por agora. Tem patrocinadores novos que a gente está em conversa, a gente ainda não pode bater o martelo. Tem a própria prefeitura, a Câmara Municipal, que é um apoiador muito forte do futebol, do time do Goianésia. A gente ainda não conseguiu sentar com o Renato, nosso prefeito, para definir realmente quais seriam esses valores do ano de 2020, sabendo que teria uma Série D, e também com o Musso Santana, nosso presidente da Câmara, e com os demais vereadores. Então a gente está projetando tudo aí, mas a gente acredita que até outubro, final de outubro, a gente tenha todos os patrocinadores fechados para a gente poder realmente fazer um planejamento e não ter erro. O Goianésia vem sendo reconhecido ultimamente um time que honra seus compromissos, não só com o jogador, mas com o fornecedor. Isso é muito importante, a gente vem com o pé no chão. Então a gente vai fechando esses patrocinadores, vai vendo esse planejamento orçamentário, e aí a partir daí a gente consegue fazer contratações e fazer uma projeção para o que vai ser gasto no ano que vem. E a gente teve um empecilho, assim, uma surpresa, a gente não estava preparando. A Série D foi aumentada em mais 3 meses, né? Uhum. Foi bom o campeonato, mas a gente está preocupado com a questão que aumentou 3 folhas de pagamento, 3 meses de alimentação, custo de manutenção de jogadores. Então a gente ainda está se readequando ao nosso planejamento orçamentário para disputar realmente um campeonato tão longo igual vai ser a Série D ano que vem. E eu sei que agora, depois que a gente começa a mexer com futebol, a gente tem um vírus, né? Tudo que tem campeonato que participar e que passa na TV, você está participando. Mas eu sei que vocês acompanharam a Série B do Campeonato Goiano. Houve o Jaraguá e o Anápolis no acesso. O que vocês tiveram de noção? O que deu para pegar de noção? E o que esperar do ano que vem o Campeonato Goiano, que já vem com 4 times da capital e 8 agora do interior? Realmente, gostei muito do Campeonato Série B. Na verdade, torci para o time do Jaraguá, é um time que eu tenho um carinho especial, uma cidade próxima da gente. Tem a rivalidade dentro de campo, mas eu sou amigo da diretoria, sou muito amigo do prefeito Zilomar, com quem eu tenho uma relação muito boa. Então sempre torci para eles, desde que eles subiram da Série C para a Série B. Ano passado, na Série B, nós fomos rivais em 2 jogos, talvez os 2 jogos mais eletrizantes do Campeonato da Série B. Infelizmente, eles não conseguiram acesso nos 4 times, mas graças a Deus esse ano eles foram agraciados com o belo trabalho que eles vêm desenvolvendo. Então, tem um amigo lá, eu torci para o Jaraguá, estou satisfeito, vou dar todo o apoio que eles precisarem na parte de logística, de conhecimentos da Série A, e espero que eles se mantenham. O time do Anápolis, para mim, é a 4ª torcida do estado de Goiás, fiquei muito feliz com o acesso deles também. Um estádio bom, um local de praticar futebol. Eu acho que o Campeonato Goiano cresceu muito com a volta do Anápolis para a Série A. Então a gente viu isso, realmente foi um campeonato difícil, de apenas 8 times, muito próximo do time que subiu para o não, foi de um ponto ou outro, então bem disputado. E da Série B nós conseguimos tirar o nosso treinador e alguns jogadores que da Série B a gente viu coisas que a gente não conhecia ainda, que provavelmente vai pintar aí no time do Goianésia. E hoje, qual que é o pensamento para o Goianésia na primeira divisão? Permanecer, mais uma classificação Série D, classificar para a semifinal, final? Qual que é o pensamento do Dr. Marco Antônio hoje do Goianésia? O objetivo principal nosso é uma classificação para a Copa do Brasil. A gente sabe hoje a Copa do Brasil é a menina dos olhos, para time pequeno, você entra já com R$600 mil para 2021, isso já manteria quase 50% do nosso orçamento para 2021. Então nosso objetivo principal na Série A é o acesso para a Copa do Brasil, mas nunca esquecendo, sonhando realmente em classificar para uma final inédita, quem sabe até ser campeão. E na Série D, sem dúvida nenhuma, a gente vai entrar projetando e com foco realmente para subir para a Série C. Nonato. O que falar do Nonato? Tem chance, não tem chance? Tem interesse, não tem interesse? Tem um respeito muito grande. Ele já tem uma história muito bonita. Desde que 2010 que eu cheguei aqui, que eu ia assistir o time do Goianésia, era ele que estava lá. Tem um respeito muito grande. Reconheço o histórico dele no futebol, realmente não só de Goianésia, mas do Bahia. Realmente um cara que é respeitado onde passa. Mas aqui hoje no Goianésia já não é o perfil nosso, não
Nós não estamos pensando em Nonato para 2020, não. Eu até acredito que ele já deve ter fechado com a Aparecidense, é um time onde ele criou um vínculo muito grande. O Cocá gosta muito dele, mas em 2020, de certeza, o Nonato não vai estar no nosso grupo. Tem algum jogador de peso que vem substituir o Nonato nessa questão de ser um ídolo, de ser o cara que vai chamar o torcedor para o campo, de ser o cara que vai levar a massa para o campo? Jamil, a filosofia hoje da nossa diretoria, a gente não quer que ninguém sobressaia. A gente quer mostrar que o futebol é coletivo. A gente vai tentar mostrar que todos os 26 jogadores aí vão ter condições de entrar e mostrar o belo futebol. Então, a gente não pensa em grandes nomes, mas sem dúvida nenhuma, pessoas com histórico no futebol, pessoas reconhecidas no futebol, vai estar aí sim e vai mostrar a sua parte, mas dentro de campo, não só com o nome. Agora vamos falar uma pergunta que eu acho que a metade da Goianésia que gosta de futebol quer saber. Houve muito na rua a questão do Michael. Muito do contrato que ele tem com o Goianésia, se tem contrato, se não tem, o Goianésia tem parte com ele, não tem, 10%, 20% está assinado. Como é que é a questão da ligação Goianésia, Goiás e Michael? Na verdade, ele tem um contrato, o Goianésia contratual tem 5% sobre o passe do Michael, na época que ele foi transferido para o Goiás, fez essa parceria. O time do Goiás ficou com 75%, o Michael com 15% e parece que o Goianésia com 5%. E a gente torce muito pelo sucesso do Michael, um cara que mostra que o futebol muda vidas, né? Ele era um cara que estava no crime, o futebol mudou. Pelo esforço dele, ele saiu da marginalidade e está aí nas televisões realmente como homem de sucesso. Então eu fico muito feliz, principalmente pelo sucesso dele. Torço realmente que ele alce voos mais longos, mais altos, e que saia do Goiás, vá para a seleção brasileira. E com isso, sem dúvida nenhuma, ele vai ganhar o dinheiro dele e sem dúvida nenhuma acaba que o Goianésia vai ser beneficiado também com a futura venda dele. Eu não sei se agora em dezembro ainda ou na próxima janela de junho. Doutor Marco Antônio, muito obrigado pela entrevista. Estamos à disposição, assim que precisar estamos aqui e podemos, assim que precisar, vamos anunciar os nomes que puder ser contratado, que já puder ser anunciado e todo o apoio que a gente precisar. Nós estamos aqui à disposição do Goianésia. Obrigado, Jaime Mil Júnior. Então, falar que o Goianésia é parceiro do programa Seus e está sempre à disposição também. E toda novidade vão informando para vocês levar para os seus ouvintes, para o pessoal. Muito obrigado, doutor. Até mais.